Olá para você, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Jaqueline Salles, você pode me chamar de Jaque, e nós estamos fazendo uma leitura diária da Bíblia, todos os dias, um capítulo da Bíblia a gente está lendo aqui, e você pode acompanhar essa leitura, você pode acompanhar na playlist das leituras anteriores e compartilhar com a gente também aquilo que você está lendo, aquilo que você está aprendendo na palavra, porque a ideia do canal é essa, é realmente voltarmos à nossa essência, né? Voltarmos àquilo que Deus gostaria que a gente fizesse, que é ter um relacionamento genuíno com Ele diário. Então hoje nós vamos ler Gênesis 12, mas antes eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela sua palavra, peço perdão, ó Deus, pelos meus pecados, as minhas falhas, e peço ao Senhor que fale conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abra a nossa mente para a gente extrair lições importantes e valiosas do que nós vamos ler hoje. Que a sua palavra gere vida, que a sua palavra traga clareza às nossas mentes, nos dando direção, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, queridos, você que está com uma Bíblia, pode acompanhar na sua versão mesmo. Eu estou lendo numa versão, nova versão internacional, e a gente pode acompanhar junto, e na minha Bíblia está assim, Gênesis 12. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Havia fome naquela terra, por isso Abrão desceu para o Egito, para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher: bem sei que és mulher de beleza atraente. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és a minha irmã, para que tudo me ocorra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente. E os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na diante dele, e a mulher foi levada para o palácio do faraó. E por causa dela ele tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o faraó e o seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que disseste a minha irmã? Por isso tomei-a para ser a minha mulher. Agora aí está a tua mulher, pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora, junto com a sua mulher e com tudo que possuía.
É bem interessante esse texto, né? A gente vê aqui um, um grande movimento na vida de Abraão, da sua esposa Sarai, né? E eu acho bem intrigante, assim, quando Deus ele fala, ele chama Abraão, né? Eu fico pensando se fosse hoje Deus aparecendo pra gente, aparecendo pra mim, aparecendo pra você, né? Dizendo assim, olha, eu quero que você saia da sua casa, do seu seio familiar, de tudo aquilo que é familiar pra você e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, né? Pega sua esposa, seu esposo, né? Tudo que você tem e vai. E vai para onde, né? Então, eu acho que esse passo de fé, para a gente ouvir a Deus, a gente tem que estar assim com o ouvido muito afinado à vontade de Deus, né? É interessante aqui a palavra quando ela fala que Deus, quando ele faz a promessa para Abraão, ele fala do que vai acontecer, mas naquele momento aquilo não era uma realidade, né? Você imagina só, tipo, ele fala assim, eu te farei uma grande nação, mas que nação? Ele nem filho tinha, né? Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, né? E é interessante que assim, quem teve acesso a essa promessa, assim, se a pessoa fosse esperta, ela tinha que andar do lado de Abraão, porque Deus estava ali muito claramente do lado dele, né? Imagine só, você, Deus faz uma promessa para você e fala assim, olha, quem te abençoar, eu vou abençoar, mas também quem te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. Para você ver como Deus estava muito alinhado ali ao que ele queria fazer na vida de Abraão, né? E quando a gente pega esses detalhes da promessa, a gente tem que lembrar que, assim, para quem já leu a Bíblia, para quem já conhece a história de Abraão, a gente sabe o que vai acontecer. Mas imagina naquela época, ele não sabia o que ia acontecer, tudo aquilo era um desconhecido. Ele estava dando um passo de fé gigantesco diante daquilo que Deus estava falando para ele, né? E a palavra diz que ele saiu da cidade de Harã aos 75 anos, então ele não era uma pessoa jovenzinha. Ele já era um cara vivido, ele já tinha uma certa bagagem, uma certa experiência. E nessa fase da vida, o que para nós, entre aspas, na nossa geração seria já uma terceira idade, vamos dizer assim, ele estava só começando a viver o que aconteceria assim grandemente na vida dele. Tantas promessas, tantas coisas ainda iriam acontecer a partir dos 75 anos, quando ele deu o passo de fé, né? Então essa é a palavra que eu deixo para você. Se você pegou algum outro detalhe do texto, coloca aqui, comenta aqui, né? Claro que o capítulo 12 ele traz vários elementos, mas esse elemento do desconhecido, do passo de fé, e é um passo gigante, não um passo pequeno, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? E eu peço a Deus que o Senhor encontre em nós, né, um coração assim disposto a obedecê-lo quando ele exigir passos de fé em nós nesses níveis, né? Às vezes por muito pouco a gente não obedece a Deus, às vezes Deus pede uma coisa tão pouquinha que assim é difícil obedecer, e nós queremos as grandes promessas, só que também grandes promessas vão requerer de nós grandes passos de fé, né? Então essa é a palavra que eu deixo para você, espero que tenha te abençoado, e compartilhe esse vídeo com alguém, se você vê que alguém precisa dessa palavra, precisa ser encorajado, e a gente vai continuar na nossa leitura aqui, tá bom? Que Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima leitura. A gente vai continuar falando de Abraão. Fique com Deus, até lá!